Olá, tudo bem? Eu sou Aldo Luna e este é o canal Reflexivo. Hoje vamos falar sobre educação não violenta, mas é logo depois da vinheta. Até já! Que bom, estamos de volta, muito obrigado. Peço que dê o seu like, que compartilhe este vídeo, que veja os anteriores e que preste bem atenção ao vídeo de hoje. Bem, hoje vamos falar sobre educação não violenta. Baseado neste livro, Elisama Santos, Educação Não Violenta, a gente vai chamar a atenção hoje das 10 frases mais importantes do primeiro capítulo. Certamente, a nossa cultura estabelece que a educação de qualidade, a educação familiar, ela passa pela obediência, pela obrigação, sem a reflexão. É preciso obedecer. E a Elisama nos chama a atenção que é possível fazer uma educação de qualidade sem que a gente seja, digamos assim, o molde da violência, da agressão. Porque certamente, se este é o parâmetro que a criança tem em casa, que tudo precisa ser resolvido na grosseria, na palmada, no castigo, certamente isso vai refletir na sua formação adulta. Então, vamos direto ao assunto. A primeira frase que nos chama a atenção é: o mundo mudou. Não bastam os conhecimentos externos, o autoconhecimento se mostra cada vez mais importante e necessário. A gente precisa entender esta questão muito claramente. Quando ela fala que o mundo mudou, é porque aquela prática de antigamente não pode ser mais aplicada nos tempos de hoje. Porque nós não vivemos o passado, nós vivemos no presente. Quando as demandas, as questões emocionais, elas, digamos assim, precisam ser vistas de uma forma atualizada. E não com foco naqueles ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais ou dos nossos avós. É preciso ver agora um novo tempo. A segunda frase é: o foco da educação não violenta não é a obediência, mas o desenvolvimento da responsabilidade. Obedecer por obedecer não faz sentido. Você tem que fazer porque eu estou mandando. Não chega à criança de uma forma satisfatória. Vamos agora à segunda frase mais importante do primeiro capítulo do livro Educação Não Violenta. O foco da educação não violenta não é a obediência, mas o desenvolvimento da responsabilidade. A gente precisa entender, mais uma vez, que o que fazemos e o que deixamos de fazer, como fazemos, como não fazemos, tudo isso tem um reflexo na formação da criança. Quando ela vira adulta, então vêm as consequências, positivas ou negativas, dependendo da forma como a gente está agindo hoje enquanto pais de crianças. Então, o foco na educação não violenta passa exatamente por o entendimento do que seja o desenvolvimento da responsabilidade. O que é isso? É preciso educar os filhos para serem responsáveis. Não é porque eles têm que fazer porque eu estou mandando, simplesmente assim, porque eu quero do jeito que eu quero, porque aqui quem manda sou eu. Assim, a gente não tem êxito. O êxito passa pelo exercício da responsabilidade.
E para isso é preciso firmeza e é preciso também afetividade. A terceira é: o autoritarismo é emocionalmente insustentável, induz a mentira e a desconexão. Quando é exacerbada essa referência de autoridade, você pode ficar satisfeito porque o seu filho vai lhe obedecer. Mas, como eu disse anteriormente, tudo tem consequência. E o que a gente precisa entender é, à medida que essa autoridade ela é exacerbada e passa a ser um autoritarismo, a gente está ali alimentando a criança a, no futuro, ser mentirosa. E por que isso? Porque se há um exagero na autoridade, eu vou temer, eu não vou respeitar. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de apanhar ou de perder o emprego, mas não pelo fato de ter o senso da responsabilidade. Então, é preciso que haja essa conexão com a responsabilidade numa postura de diálogo, numa postura, digamos, de equilíbrio emocional. A quarta frase diz: a permissividade produz crianças pouco resilientes e incapazes de lidar com as frustrações que inevitavelmente acontecerão ao longo da vida. A gente tem visto muito isso. Se a criança ela tem uma educação de violência, ela, quando adulta, não sabe lidar com a frustração. Porque certamente vem à tona as dores do sofrimento da negação sem uma ação dialógica. Então, é muito importante a gente saber, mais uma vez eu repito, o que fazemos tem consequências. O quinto item é: a educação precisa ser pensada a longo prazo. As habilidades que desejamos ver em nossos filhos no futuro devem ser ensinadas e treinadas no presente. A gente fica adulto e não sabe a importância que é colocar o prato na pia depois da refeição. A gente não sabe a importância, a valorização daquele que coloca, que faz a cama, que dobra o seu lençol, que coloca o travesseiro no lugar. Ora, a educação é algo que não tem respostas imediatas, mas aquilo, a forma como a gente fez no passado, vem à tona, se projeta no futuro exatamente de uma criança que não foi treinada. Se ela não foi treinada, como é que nós podemos exigir que ela agora, como adulta, seja alguém organizado, alguém que coloca tudo no seu devido lugar, que respeita a pontualidade, né? etc. A sexta frase diz o seguinte: educar sem palmada não é modismo. O país mais feliz do mundo há 40 anos, a Dinamarca, baseia a educação das crianças em métodos não violentos. Então já está comprovado. Alguém pode dizer, mas eu sou assim e não mudo. Aí onde está a questão? Quem diz assim não valoriza o seu cérebro. Porque o cérebro nos faz pensar, nos faz refletir. E exatamente entendendo que há uma ação e logo virá a reação, a ideia da ação vir logo depois da reação deve nos fazer nos preocupar. Então eu tenho que entender que como eu faço
Não é porque os outros fizeram, não é porque eu aprendi assim que eu não posso aprender uma nova forma. A sétima frase diz o seguinte: somos corresponsáveis pelos conflitos que vivemos no dia a dia. A linguagem pode contribuir para a conexão ou criar resistência em quem nos ouve. Qual a linguagem que a gente usa ou a gente tem usado com os filhos? A linguagem da brutalidade ou a linguagem da afetividade? A linguagem da prolixidade ou da objetividade? A linguagem da sinceridade ou a linguagem da mentira? A oitava frase diz o seguinte: os sentimentos das crianças interferem diretamente no comportamento e na saúde física e mental delas. Não há dúvidas. Por isso é tão importante a gente fazer a escuta das emoções de nossas crianças. Porque certamente aquilo que nós fazemos vai construindo nelas inseguranças, medos ou não. Mas é preciso que a gente entenda aquela tristeza, aquela timidez, aquele olhar de insegurança, aquela falta de comunicação. Tudo pode estar relacionado à nossa forma de educar, à nossa forma de se comunicar com as nossas crianças. Então, quando as crianças não estão bem emocionalmente, obviamente, isso vem na dificuldade de aprender na escola, isso vem, digamos, com uma doença, com alguma dificuldade física e, naturalmente, emocional. Por isso é tão importante que a gente esteja atento e que a gente, de fato, priorize o tempo adequado, qualificado para estar com o filho. A nona frase diz: a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e emoções, utilizando-os a seu favor, bem como compreender e lidar com os sentimentos e emoções do outro. Eu tenho, como adulto, ser esta referência. À medida que nós falamos sobre os nossos sentimentos, à medida que nós conversamos sobre o que sentimos, nós estamos abrindo as portas para que as crianças também expressem os seus sentimentos, expressem as suas dores, as suas dúvidas. Para isso eu preciso ser aberto, é preciso que eu seja a melhor referência para isso. E isso significa ser inteligente emocionalmente, saber equilibrar as situações e não exatamente alimentar a grosseria, a violência, a brutalidade, estimulando as crianças a valorizarem isso na sua vida adulta. A décima e a última de hoje: somos responsáveis pela alfabetização emocional dos filhos. É basicamente o que eu falei anteriormente. Nós temos sido muito analfabetos emocionalmente. Para melhorar isso, é preciso que a gente tenha um autocuidado melhor. É preciso que a gente tenha um exercício do autoconhecimento. Por isso é tão importante a gente procurar psicoterapia, especialistas, bons vídeos, boas leituras, que possam abrir a nossa cabeça para que a gente possa entender que podemos sim, por amor, fazer a mudança que nós precisamos em nós, para assim educarmos de uma forma bem mais qualificada do que nós somos educados. Esta é a nossa reflexão. Se você gostou dessa temática, se comunique conosco. Diga: olha, eu gostaria de ver as outras. São 7 capítulos. Essas 10 frases foram tiradas pela própria autora. Um grande abraço. A gente se vê aqui no canal Reflexivo. Parar sim. Esta